Este é o módulo número 5. Deus criou os céus e a terra. Vamos iniciar com uma pergunta. O que é uma teoria? Teoria não é um fato. Teoria é uma ideia baseada em algo ao qual se chega a uma conclusão, mas não tem provas. Isso é uma teoria. Então não é um fato. Não se pode dizer que uma teoria é uma verdade confirmada. Teoria não tem confirmação. E como teoria para a criação do mundo, nós temos inúmeras, como por exemplo, Big Bang, uma grande explosão ocasionou tudo. Quer dizer que do caos veio a origem de tudo que nossos olhos veem. Bom, eu particularmente não acredito muito nessa teoria, porque vai agora o caos originar algo organizado. Eu vou por este pensamento, né? Se você pegar um monte de pedras e colocar uma bombinha por baixo e estourar, obviamente que as pedras não irão cair organizadamente. Nós vemos o nosso sistema solar, a galáxia e tudo que os nossos olhos veem numa verdadeira organização. O que dizer então da teoria da evolução, né? Onde o homem se originou e veio de um macaco que se evoluiu. Bom, eu particularmente não acredito nisto, né? Depois de ler as escrituras, eu não acredito nisso. Eu já achava bem pouco provável, né? E muito menos agora. Agora, se você quer acreditar em teorias, fique à vontade, você é livre, mas eu vou aqui trazer para vocês como tudo se iniciou, como tudo que os nossos olhos veem teve o seu início. A Bíblia, o que nós podemos ver na Bíblia, a Bíblia contesta todas essas teorias. Né? Não, o planeta Terra não veio de uma grande explosão, o sistema solar não veio de uma grande explosão. Contesta também a teoria de que o homem veio procedente do macaco. Ela relata uma história. Eu fico com a Bíblia, tenho muito mais convicção nisto, em crer, eu acredito muito mais, eu acho muito menos loucura crer nas escrituras do que crer em tantas teorias sem comprovação científica nenhuma. Deus nas escrituras, ele não busca provar a sua existência, mas ele começa as escrituras nos mostrando como tudo teve início. Olha só, nós somos tão pequenos, insignificantes, e Deus ainda teve o trabalho, vamos dizer assim, né? O zelo, o cuidado de poder trazer para nós o início de tudo, de como tudo se iniciou, como tudo se começou. Vou trazer para você aqui uma curiosidade. A Bíblia, por exemplo, relata que o homem ele veio do pó da terra. E cientificamente falando, hoje a nossa ciência cada vez mais evoluída, não é mesmo? É confirmado e constatado que todos os elementos que constam no homem existem na terra, no pó da terra. Então eu fico com a Bíblia. Outro fato interessante é que Aristóteles, ele cita em seu livro que a Terra é redonda. Ele foi, na verdade, até considerado maluco na sua geração. Mas, no entanto, se nós formos no livro do profeta Isaías, nós veremos que a terra está deixando-lhe muito claramente que a terra é redonda. Não precisava de tanto tempo e tantas observações, bastava tão somente ler as Escrituras. Veja então o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 22. E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos.
É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Veja, ele está sobre o círculo da terra, uma circunferência. Então, as próprias escrituras já nos relatam que a terra é esférica, é redonda. Na antiguidade, se você for estudar, você vai ver que os antigos achavam, né, que a terra era suspensa por grandes elefantes. Ela estava suspensa por enormes animais, né? E, no entanto, se nós formos lá no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, traz assim para nós: ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Quer dizer que aqui já fala a gravidade, né? Que estava num campo gravitacional. A terra está suspensa sobre o nada e não sobre animais enormes, como se acreditava na antiguidade. Vamos agora ao início de tudo, ao início propriamente dito do estudo bíblico. E para isso nós vamos iniciar em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Princípio de quê? No princípio da terra e de tudo que os nossos olhos veem. Deus já existia. Deus não está procurando mostrar a sua existência, não está tentando provar nada, apenas está agora relatando como tudo começou no início, como se deu o princípio de todas as coisas. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora vamos entender qual que é o princípio de criar. Criar é fazer algo aparecer do nada, né? Sem ter material. Se eu pegar e for fazer um bolo, eu não estou criando um bolo, porque eu estou transformando, eu estou pegando ingredientes e esses ingredientes estou transformando num bolo. Se eu falar sobre a energia elétrica, sobre a luz, também não é uma criação. O homem não criou a luz, ele canalizou a eletricidade em fios e isso proporcionou uma energia canalizada ali, né, contida naquele pequeno espaço, naqueles fios, ao qual gerou energia elétrica ou a luz elétrica. Então ele não está criando. Criar é quando você cria, quando não tem materiais, não tem matéria-prima. Você cria, faz aparecer do nada. Veja que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, não se tinha nada, estava se olhando, não tinha nada. E apenas Deus falou e teve a existência. Isto é criar. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra ainda não estava ainda na sua forma de circunferência, né? Mas ela também já estava toda coberta por água. Não tinha o elemento, a terra seca, não tinha, só tinha água, toda coberta por água. E aqui fala que o Espírito de Deus pairava, andava sobre essas águas. Eu fico imaginando Deus começando a sua criação. Vamos analisar o que isso significa? Quando as águas são agitadas numa hidrelétrica, nós podemos ver que ali a energia que fica ali naquele local é tão grande que acaba mandando energia elétrica para iluminar e ter eletricidade para uma cidade inteira, ou para muitas cidades. Imagina então o Espírito de Deus pairando por sobre aquelas águas. Imagine a energia, né, canalizada ali naquele momento para se começar a criação. Eu acho maravilhoso este momento, este versículo que mostra o poder de Deus começando o início de tudo. Primeiro dia da criação. Criação do dia e da noite. Gênesis capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Traz assim para nós. Disse Deus:
haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Veja, apenas com o poder da palavra, Deus disse: haja luz, e começou a ter a luz. E ele mesmo, não foi o homem que deu o nome para o período iluminado de dia e o período escuro chamou de noite. Quem deu o nome de dia e noite foi o próprio Deus, pois assim está escrito aqui. Segundo dia da criação, criação do céu. Em Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8, está assim para nós. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, prestem atenção agora, hein? E haja separação entre águas e águas. Fez por isso Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. O segundo dia o Senhor cria os céus. Ele pegou uma porção, lembra-se que eu acabei de falar agora mesmo que a terra era toda coberta por águas, não é mesmo? Toda coberta por águas. Então, ele pegou uma parte, uma porção desta água e colocou acima do céu, acima do firmamento. Então ficou água aqui. Não é água em forma de nuvens, não, tá? É água. A terra continuou ainda submersa, assim, toda coberta por água. Mas aqui em cima ficou uma porção de água aqui sobre a terra. Eu acredito que isso fez com que o clima da terra fosse outro, né? E o clima deve ter mudado drasticamente quando essa água saiu de lá. Já dá pra gente analisar quando será que esta água irá sair de lá. Essa quantidade enorme de água que o Senhor colocou acima. Ele separou esta água para usar em alguma ocasião. Se você parou aí para pensar num dilúvio, exatamente, você acertou. Será no dilúvio que o Senhor irá usar estas águas. Terceiro dia da criação. Criou a terra seca, os mares e todo tipo de planta. Então, no terceiro dia, o Senhor criou a terra seca, ou seja, deu ordem, nós vamos ver que ele vai dar ordem ao mar, para que o mar se afaste e apareça a terra seca. E ele irá, então, no caso, criar agora os mares, e vai dar o nome de mares. A terra dará, a porção seca dará o nome de terra, e irá criar todo tipo de planta, todo tipo de vegetal, todo tipo que a gente vê, que os nossos olhos anelam de plantas e de tudo o mais. Tudo que nós vemos aí de vegetais, né, que enchem essa terra e é maravilhoso. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Está assim. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, ou seja, embaixo do firmamento. Ele não deu ordem para as águas que estão acima do céu, do firmamento, só ordem para as que estavam embaixo. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Ele criou e deu o nome. Não foi o homem que deu o nome do mar, de mares, e nem a terra de terra. Foi o próprio Deus quem fez isso. Ainda continuando esse dia da criação, porque agora o Senhor irá criar as plantas, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Está assim. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente,
sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e foi à tarde e à manhã o dia terceiro. Olha só o padrão que Deus criou nas plantas. Todas as plantas tinham semente. E essa semente produziu uma outra plantinha igualzinha. Ou seja, uma semente de tomate só vai dar tomateiro, segundo a sua espécie. Uma semente de melancia só vai sair melancia. E assim por conseguinte. Olha que lindo. E ele ainda colocou o padrão também, que também essas árvores iam dar frutos. E aí a semente ia estar dentro do fruto. É o padrão que Deus estabeleceu. Então, nós vamos ver que uma goiaba, sementinhas de goiaba, só vão poder dar uma árvore de goiabeira que vai dar novas goiabas. Quarto dia da criação. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele criou agora os luminares, as estrelas, os corpos celestes. Ai, que lindo, não é mesmo? Olha só. Para nossa mente é muito difícil imaginar, né, um Deus tão poderoso que pode criar um sol tão grande e colocar no lugar que ele está. Mas é assim mesmo que a Bíblia não veio de um Big Bang, não. É o próprio Deus que criou tudo organizadinho. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 18. Está assim: E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e para anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que nós chamamos de sol, e o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. O luminar menor, que nós chamamos de lua. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então veja, foi Deus que criou e ele que deu a ordem que o sol iria governar o período que se chamava dia e que a lua ia governar o período chamado noite e que seria para iluminar a terra. Olha que bênção, né? E nós temos aí essas maravilhas que anelam os nossos olhos e assim o Senhor fez. É assim que o Senhor relata que foi criado. Ele não diz que foi de uma grande explosão e que essa explosão foi do nada que aconteceu. Não é assim que a Bíblia relata. Eu, particularmente, fico com a Bíblia. Quinto dia da criação. A criação da vida marinha e das aves. Olha que bênção! Agora ele vai criar todo tipo de animal que está dentro das águas e todo tipo de animal que é alado, ou seja, que tem asas. Gênesis capítulo 1, versículo do 20 ao 23. Está assim: E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, aos quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies. E toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi à tarde e à manhã o dia quinto. Agora o Senhor criou seres vivos. Quando foi as plantas, planta não é ser vivo.
planta não é alma vivente. Então, a planta o Senhor não abençoou, mas agora, tanto os animais marinhos que vivem na água, quanto os animais que voam, o Senhor os abençoou e mandou que se multiplicassem. E olha só, o Senhor criou os casais para se multiplicarem, e todos conforme a sua espécie. Ou seja, você não vai ver um peixe-boi se agradar de uma arraia. Você não vai ver um tubarão se engraçar com um golfinho. Não, é conforme a sua espécie. Sexto dia da criação. Criação do mundo animal e o homem se enquadra neste dia. Ou seja, o homem e a mulher foram criados no sexto dia. No sétimo dia não houve criação. Está lá Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus só via que isso era bom. Para mim, eu não sei para você. Para mim, isso é maravilhoso. Mas para Deus, isso é apenas bom. Veja, ele criou todo tipo de animal terrestre. Ele já tinha no quinto dia criados que vivem na água e criados que voam. Agora ele criou os animais os animais mamíferos, me perdoe, os animais mamíferos para viver sobre a terra, aqueles que respiram o ar. E nós estamos enquadrados nessa espécie. Ele criou todos e todos eles se reproduzem conforme a sua espécie. Eu vou dar um parêntese aqui para explicar uma coisa. Deus, ele criou o padrão dele ao qual ele abençoa, ou seja, ele concede a bênção e multiplica. Então, os animais eram para se reproduzir conforme a sua espécie. Sendo assim, está debaixo das bênçãos de Deus, ou seja, dá certo. Como exemplo, nós temos, para quem trabalha na roça, quem conhece o mundo animal, quem mexe com essas coisas, sabe o que eu vou dizer. Nós temos, no caso, a mula, né? A mula é um mamífero, vou explicar aqui, ó. Vou ler para vocês. Isso é um dado que acontece, real, verdadeiro. Sai da espécie de Deus, olha o que acontece. A mula um mamífero híbrido, originário do cruzamento do asno macho com a égua. O indivíduo resultante do cruzamento inverso, isto é, de um cavalo com um asno fêmea, é chamado de mardoto. Em virtude do número regular de cromossomos resultantes deste cruzamento, tanto a mula quanto o bartoto são animais, via de regra, estéreis. Colocou espécies diferentes para se cruzar. Por quê? Porque origina disto um animal forte de carga. Mas, como são espécies diferentes, não está debaixo da bênção de Deus. O que acontece com esse animal? É sempre estéril. Não tem jeito de ter cruzamento e ter outros. Não se multiplica. Sempre o homem tem que fazer a intervenção de pegar a mula, de pegar a égua, de pegar o asno e colocar em um juntamente com o outro. Então veja, o Senhor, ele tem o padrão dele, é tudo conforme a espécie. Isto é debaixo de bênçãos, é debaixo da bênçãos do Senhor. Quando se faz o contrário, até mesmo na botânica, vamos analisar, você consegue enxertar um caule, né, um gravetinho, num caule de uma rosa cor-de-rosa, numa rosa branca, e você vai ter, às vezes, uma rosa mesclada, mas continua sendo rosa. Mas na botânica, você não consegue, por exemplo, pegar o enxerto de um cravo e enxertar o cravo no caule de uma roseira.
não vai dar certo, porque saiu do padrão de Deus, saiu da espécie, não tem as bênçãos do Senhor. Por isso que eu digo, por mais que eu estude, por mais que eu analise, eu não tenho como, eu continuo com a Bíblia. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem, de organização. E tudo que Deus criou é organizado. Se nós vemos desordem, nós vamos descobrir no decorrer dos estudos que Deus não tem culpa da desorganização que nossos olhos veem. Mas Deus estabeleceu tudo corretamente para funcionar corretamente. E é assim. E Deus é um Deus de princípios. Ele não muda os seus princípios. Ele não muda de ideia. Ele continua dando a ordem para se multiplicarem segundo a sua espécie. Aí você pode falar assim, mas já terminou? Sim, por hoje sim. Ah, mas Rose, mas o homem não foi criado junto com os animais no sexto dia? Foi, mas o homem é uma criação tão especial, tão particular, que nós iremos estudar isso no próximo módulo. Nós veremos em particular a criação do homem no sexto dia. Eu espero e conto com a sua presença e não deixem de trazer a sua Bíblia na hora do estudo. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo módulo. Tchau!